Então, já pensaram no exercício de aquecimento? Digam lá coisas. Podem falar, é mais fácil se falarem ao vivo. Temos aqui duas séries. Professor, pronto, a minha opinião é que seriam as corretas a e a B. Ok, porquê? Pronto, no meu ponto de vista, elas são AN, são de uma série que uma começa em 2 e a outra em 5, certo? Sim, Mas que vão para mais infinito. sim. Mas depois a única indicação que nos dá é que é uma série AN, portanto eu acho que elas terão as duas o mesmo comportamento a partir daí. Ok. Portanto, ou são ambas convergentes ou são ambas divergentes, não acho que elas sejam diferentes. Ok. Daí a minha resposta. Ok, obrigado, Inês. Alguém quer comentar, se confirmar a mesma intuição ou pôr outra opinião? A Inês diz que acha que a e a B é que são as frases certas. E deu uma justificação para isso, mas podem concordar. Ora, a Tatiana diz que concorda, escreveu aqui que concorda. Então, pronunciem-se mais, meus meninos. Mas, se não falam, isto fica muito solitário. Vamos lá. Nem diz nada, meus meninos. Ora bem, então vamos lá ver. São séries em que temos a mesma expressão, no termo geral. A diferença é que uma começa com n igual a 2 e outra começa com n igual a 5. A intuição da Inês é correta, reparem. No fundo, por um lado, nós temos A2 mais A3 mais A4 mais A5 por aí fora. Sim. Mais A6 mais fora, não é? Por um lado temos isto, ou então temos só a partir do A5 para a frente. Qual é a diferença das duas? A diferença das duas é A2 mais A3 mais A4. Portanto, se eu fizer a soma, por exemplo, a soma destes termos desta série até o n igual a 100, ou desta série até o n igual a 100, a diferença é A2 mais A3 mais A4. Se faço agora o n tender para infinito, se uma delas tender para infinito, o que é que acontece à outra? Bom, é infinito mais A2 mais A3 mais A4. Infinito. Se uma delas tender para um valor finito, a outra também. Portanto, é exatamente como a Inês disse. São as mesmas parcelas, a diferença é que numa temos mais 3 parcelas ao princípio do que na outra. 3 parcelas não transformam uma coisa finita em infinito, nem vice-versa. Portanto, se uma delas for convergente, a outra também o é. Já agora, a propósito da folha extra de séries, que alguém perguntou há bocadinho, este exercício é muito semelhante ao exercício 3 da folha 3. No fundo, basicamente o mesmo, não é? Portanto, podemos dizer, ok, eu fiz aqui um bocado de batota e pus o exercício 3, ligeiramente, com uma redação ligeiramente diferente, mas pulo aqui como exercício de aquecimento. Sim, o raciocínio é exatamente a mesma coisa. Como estava no exercício 3, é exatamente a opção certa. Não estou agora a ver exatamente como é que está escrito no exercício 3, mas provavelmente é isso que me estão a dizer. Deixa eu cá ver se eu tenho aqui o exercício 3. Sim, exatamente. No exercício 3 dizia, a hipótese é que são ambas convergentes ou ambas divergentes. Exatamente. Portanto, nesse caso, na forma como está redigido, foi a Tatiana que chamou a atenção para isso. Na forma como está redigido no exercício 3, era essa a opção C, a opção correta. Exatamente. Ora bem, então podemos avançar. Na última vez falámos sobre 2 tipos de séries, refletimos um bocadinho sobre a noção de série e demos exemplos de 2 tipos de séries, as séries geométricas e as séries de Mengele. E vamos fazer alguns exercícios para recordar essas coisas. Nós tínhamos o nosso exercício 1, que tinha várias séries, nós fizemos um bocadinho. Lembram-se o que é que nós fizemos sobre isto? Então vamos lá ver se rapidamente a gente agora convém não demorarmos assim muito tempo neste exercício, mas podemos fazer um bocadinho para recordar. Por exemplo, aqui a série da linha C, o que é que nós tínhamos a dizer sobre isto?
É uma série. Digam lá, meus meninos. Intervenham sem medo. A série da linha C, uma série geométrica de razão. Ninguém se pergunta. Ok, o Elias disse 7 sobre 9, muito bem. E como reconhecemos que a razão é 7 sobre 9, podemos logo dizer que a série é convergente. Convergente, muito bem. Ora bem, o Vasco também disse, convergente, a Carolina também, muito bem. E sabemos calcular a soma da série. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos aqui a expressão, vou estar aqui a recordar, não é? O nosso caderno da última sessão, conhecendo a série, que é a razão da série, que é neste caso 7 sobre 9, conhecendo o primeiro termo da série, é só aplicar a fórmula, e neste caso o primeiro termo, vamos ver aqui onde é que começa em n igual a 1, portanto o primeiro termo é 7 sobre 1 dividido por 3 ao quadrado, 7 sobre 9, e é só aplicar a fórmula. Portanto, neste caso, agora só para ficar aqui escrito na linha C, sim, a série. Já agora, acho que não tivemos ocasião de falar nisso. Às vezes, isso é só um pormenor que às vezes as pessoas podem ficar um bocadinho preocupadas se faz alguma diferença ou não, que é o seguinte: nós às vezes escrevemos, como está neste caso, pomos em baixo n maior ou igual a 1, escrevemos assim n maior ou igual a 1, às vezes escrevemos n igual a 1 e depois pomos infinito em cima, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, isto quer dizer, começamos em n igual a 1, vamos ter infinito. Portanto, às vezes escrevemos de uma maneira, às vezes escrevemos de outra, é exatamente o mesmo. E, portanto, o que é que nós dissemos? Série geométrica, relação 7 nonos, convergente, e a soma é... Geométrica. E soma. Aqui a soma. Portanto, 7 sobre 9, porque por acaso o primeiro termo é na mesma 7 sobre 9. Vezes 25 milhões. É só uma questão de fazer as contas para vermos o que é que está. Não é? Agora vamos até ao fim, também não gostei muito. Isto vai dar 7 sobre 9. Não, sobre 2. E 7 sobre 9 vezes 9 sobre 2, isto é só um pormenor, porque eu vejo muitas vezes isso, as pessoas depois fazem multiplicações que não são absolutamente nada necessárias, pelo contrário. Não é? Portanto, agora, como é que a gente faz esta conta? Cortamos o 9 em cima e em baixo, isto dá simplesmente 7 sobre 2. Ora, há aqui uma pergunta sobre o mini-teste, vem a propósito, exatamente, vem a propósito. Muito bem, portanto, o Rui pergunta se já foi anunciada a data para o próximo mini-teste. Ainda bem que fala nisso, porque não foi, mas vai ser agora. Portanto, a nossa intenção é que o nosso mini-teste próximo, que, claro, não é preciso ser bruxo para descobrir que vai ser sobre séries, seja na segunda aula da próxima semana. Portanto, temos esta semana e a próxima para trabalhar sobre séries, que é mais do que suficiente, e depois, portanto, já teremos trabalhado o suficiente para fazer um mini-teste sobre séries e ficamos com este assunto já tratado. Portanto, foi bom chamar a atenção, o Rui chamou a atenção para isto, e assim eu já me fui lembrado de avisar e depois mandarei uma mensagem através do mundo para toda a gente ficar a saber. Vou tomar aqui já uma nota que é para eu não falhar. Avisar, mini teste.
Está aqui uma cábula ao lado. Ok. Ora bem, então, meus meninos, portanto, sobre séries geométricas, eu acho que vou deixar os vários exercícios que há por aí, calcular só umas séries geométricas, que é sempre igual, portanto, vamos falar de outras coisas, temos muitas coisas interessantes para fazer sobre séries. Entretanto, há aqui uma pergunta da Patrícia. O mini-teste, em princípio, o mini-teste está fechado. Portanto, se não acedeu ao mini-teste, quando acontecer por algum motivo as pessoas não poderem realizar o mini-teste exatamente no intervalo que estava previsto, falem comigo previamente. Nós podemos perfeitamente acertar, agendar o mini-teste dentro daquele período. Portanto, não vamos abrir o mini-teste de qualquer maneira, mas temos normalmente o período entre quinta e sexta-feira em que várias turmas fazem mini-teste, e se uma pessoa por algum motivo não puder fazer à hora da aula exatamente, nós podemos combinar e eu previamente marco no mundo para poderem fazer numa hora diferente. Depois, quanto a esta questão que a Patrícia me pôs, depois falaremos em particular. Ora bem, então vamos lá avançar para o próximo exercício. Ora, entretanto, já apareceu aqui um aviso a dizer que nos vão pôr fora daqui a 10 minutos, daqui a bocadinho já sabem como é, já sabemos todos o nosso truque, saímos e voltamos a entrar, mas ainda temos 10 minutos, vamos aproveitá-los. Ora bem, o exercício número 2, ainda sobre séries geométricas, é, ao fim e ao cabo, uma oportunidade para nós refletirmos um bocadinho sobre números que se exprimem desta maneira, que são chamadas dízimas periódicas, ou seja, temos uma expansão decimal do número em que há uma sequência de dígitos que se repete. Por exemplo, neste caso nós temos os dígitos 3, 1, 5, se vão repetindo 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, se repetem infinitamente. Provavelmente já toda a gente ouviu dizer que quando um número se escreve desta maneira, com uma dízima periódica, esse número é sempre um número racional, isto é uma fração com um numerador e um denominador, números inteiros. Há várias maneiras para escrever um número destes na forma de fração, e já agora, normalmente eu costumo dizer, distingue-se as pessoas que sabem matemática das pessoas que não sabem matemática por qual das formas é que preferem. As pessoas que sabem matemática, se tiverem uma fração que exprime este número, preferem a fração e não um número com uma dízima periódica. Eu prefiro uma fração. Vamos ver, a fração é mais bonitinha, mais arrumadinha. No entanto, as pessoas que se sentem menos confortáveis com matemática, se eu lhes der a fração, se eu disser que aquilo é, por exemplo, 300 e tal sobre não sei o quê, vão tentar fazer a conta. Do nosso ponto de vista, deve ser mais ao contrário. Ora bem, então vamos lá ver como é que a gente usa os nossos conhecimentos de séries para lidar com uma coisa destas. Bom, o que é uma série? Uma soma de infinitas coisas. E, particularmente, convém que isto interpretemos isto como uma soma de uma série geométrica. Aliás, o exercício diz séries geométricas, usando séries geométricas. Bom, o que é que nós temos aqui? 315, depois outra vez 315. O que é que aconteceu daquele 315 para o outro 315? Andámos 3 casas para o lado. Isso é o mesmo que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000. Não, se neste andarmos caso, para a esquerda, sim, 0.001. andar por 0.001, ou seja, 1 sobre 1000, lá está, preferimos as frações, multiplicar por 1 sobre 1000, quando andarmos para a direita. Então podemos dizer assim, então é pegarmos no número 0,315 e depois isso vezes 1 sobre 1000, vai dar estes casos aqui, e depois isto vezes 1 sobre 1000, que é os outros a seguir, e por aí fora. Então estamos a encaminhar-nos para reconhecer ali uma série geométrica de razão 1 sobre 1000. 325 sobre 1000, 315 sobre 1000, já se pode dizer assim. Vamos lá ver, 315, portanto, se eu tiver o número só até aqui, 0,315, esse número é igual a 315 sobre 1000. Não é? Eu sei que ele se repete infinitas vezes, portanto eu iria fazer isso com elevado a n, por exemplo.
Porque, Então vamos lá tentar escrever isto. Vamos pôr assim, então, vamos pensar assim, 325, desculpa, 325 sobre 1000, era isso, não é? Então vamos lá escrever 325 sobre 1000, isto elevado a n, é isso? 315 sobre 1000, professor. 315. Eu não sei se, agora é que a minha dúvida é, eu não iria pôr tudo elevado a 1000, porque o 315 não muda. Os zeros Ok. é que é o crescente, não é? Pronto, é Ok. essa a minha dúvida. Onde é que eu Ok, ponho? então está bem. Ok, nós não vamos multiplicando por 315 sobre 1000, Vamos vamos multiplicando aumentando a por 1 escala dos sobre 1000, decimais. não é? Exato. Então vamos lá ver. Então o que nós estamos aqui a dizer é, no primeiro caso, estamos à procura de uma série, vamos tentar escrever assim, série geométrica de primeiro termo 315 sobre 1000, aqui sim, não é? A primeira parcela, e razão 1 sobre 1000, será isto? Será que é isto que nós queremos? Portanto, nós começamos com 315 sobre 1000 e depois somamos-lhe 1 sobre 1000 vezes isso e depois 1 sobre 1000 vezes anterior e por aí fora. Será isto? Pronto, a minha dúvida é como é que eu iria escrever, porque eu iria dizer que é somatório, certo? Ok, vamos escrever então. E, portanto, o professor diz que começa ao primeiro termo, portanto, o n seria Somatório. maior ou igual a 1, não é? Começamos com n igual a 1, ok? Vamos ver. Somatório de n igual a 1, depois se não for a gente pode Pois, mas sempre, está, exato. ajustar. Vamos Portanto, começar. Pensando assim, somatório, eu vou pôr aqui $1 que é para se ver. Somatório de n igual a 1 até infinito de... eu iria dizer 315 sobre 1000, mas o 1000 elevado a n, porque Então vamos lá ver. era isso. 315 sobre 1000, Mas o 1000 é que está elevado a 1000 n. é que está elevado a n. Hum, Elevado a n. Era assim que eu acho que seria a notação, acho Ok. eu. Então, isto dá-nos uma série geométrica de razão 1 sobre 1000, certo? E quando o n igual a 1, dá-nos 315 sobre 1000. Ou seja, o primeiro Pois. termo é 315 sobre 1000. Está de acordo com aquilo que nós tínhamos escrito antes. Uhum. Ok? Portanto, parece-me bem. Só uma dúvida, o n, eu sei que começa no primeiro termo, mas eu não sei se é obrigatório pôr ou se posso pôr sempre igual a 1, mas teria de ser igual, maior ou igual ou só igual? Vamos lá ver, como eu estava há bocadinho a dizer, nós geralmente usamos uma de duas coisas. Ou pomos n maior ou igual a 1, e então não é preciso pôr ali infinito em cima, porque é Ok, ok, aqui ok. de 1 para cima. Ou então pomos de Ok, n igual a 1 até infinito. Uma das duas coisas, é ok, indiferente. ok. Está bem? Pronto, e então, agora que reconhecemos que é esta série, como a Inês disse, muito bem, é isto que nós vamos ter. Então agora é só questão de calcular a soma da série geométrica e vamos obter uma expressão para aquilo. Portanto, o que é que nós temos? Primeiro termo, 315 sobre 1000, razão 1 sobre 1000, é só aplicar a fórmula. Portanto, vamos então pôr aqui, igual a 315 sobre 1000 vezes fração 315 sobre 1000 vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 1000. Ok? Está bem? Portanto, isto fica 999 sobre 1000, o 1000 passa para cima, corta com o 1000 que está em baixo e, portanto, fica só 315 sobre, 400, sobre 999. E, portanto, quem eventualmente desconfiar que isto não parece bem ou não sei o quê, pode sempre voltar para trás, para pegar no 315 a dividir por 999 e fazer a conta e ver que vai dar aquilo. Ora bem, o José disse, no segundo caso podemos pôr 2 mais 0,325, mas cuidado que
Ora, cuidado, José, porque aqui não há, não há mais 3. O 3, aparece aqui este 3 ao princípio, mas depois só se repete 2, 5, 2, 5, 2, 5. Portanto, não temos exatamente a mesma coisa. Portanto, mas a ideia está certa. A ideia está certa. A ideia é que nós vamos separar aquilo que não se repete, só que neste caso não é só o 2, é exatamente, como diz o José disse, vamos fazer então 2,3 mais o resto, exatamente. Portanto, vou ver aqui uma coisa, não? Para não estragarmos nada. Ora, no segundo caso, vamos escrever 2,3 mais a outra soma. Agora, atenção, não nos enganamos nas decimais, 0,02525. Escrevemos assim e agora fazemos a mesma coisa, basicamente. Deixamos este 2,3 aqui quieto e vamos tratar isto como uma série geométrica. Neste caso vai ser uma série geométrica de razão. Parem cá um bocadinho, era 1 sobre 1000 e agora? Qual é a razão agora? 1 sobre 100, exatamente. Isso acho que é muito bem. Portanto, agora, ao fim e ao cabo, como isto se repete 2 em 2, é pegamos neste 2, 5, multiplicamos por 1 sobre 100, vem para aqui, 1 sobre 100, etc. Temos agora uma série geométrica de razão 1 sobre 100. Em vez de ficarmos aqui a fazer as contas, eu vou deixar isso como exercício para casa, depois quem quiser pode mandar por mail para ver se está certo, tudo bem, ou usar o chat, porque não usar o fórum do Moodle para partilhar as resoluções, acho que é uma forma também de estarmos um bocadinho mais próximos. E deixamos as contas para fazer, portanto é outra vez o mesmo espírito, e para não estarmos sempre a fazer a mesma coisa, e vamos falar um bocadinho de outros assuntos. Além das séries geométricas, falámos também de outro tipo de séries. Lembram-se quais eram? Ora, pois, diz o Vasco e muito bem, não é? Todos os exercícios são exercícios para casa porque não podemos sair. Pois, não podemos sair, nem vocês, nem eu, e é bom que não saiamos porque estamos a defender-nos a nós e estamos a defender todos os outros à nossa volta. E estamos a defender o nosso país e a nossa sobrevivência como sociedade, afinal. Se o nosso sistema de saúde colapsa, a catástrofe é inimaginável. Esperemos bem que isso não aconteça. E temos todos de dar o nosso contributo. Ora bem, então vamos passar a outro tipo de séries, que isto depois também cansa de estar sempre a fazer séries geométricas. A Tatiana disse, pois, as séries de Mengele, exatamente. Falámos nas séries de Mengele da última vez, vamos recordar um bocadinho como é que isso funciona, pegando no exemplo da nossa folha, que é o exemplo da série da folha, do exercício número 4. O exercício número 4, que diz que esta série é convergente, vamos estar ali no quadro original, e temos esta série, temos que ver que é uma série convergente. Bom, é uma série Mengele, já disseram, muito bem. Disse a Tatiana, muito bem. Uma série de Mengele. E podemos ser mais específicos, do tipo... Lembram-se que quando falámos nas séries, dizemos assim, bom, como é que é uma série de Mengele? É uma série cujo termo geral é uma diferença de dois termos da mesma sucessão. Neste caso, é uma coisa do tipo AN menos A índice qualquer coisa. Deste tipo, o que é que pomos aqui? É N mais algo. Não é? N mais quantos, neste caso? Mais um? Mais um, diz o João, diz o Rui.
dizer que n mais uma coisa deste tipo. Tá bem? E como vimos, basta nós fazermos, se tivermos alguma dúvida sobre isto, basta nós pegarmos numa folha de papel e começarmos a exprimir várias parcelas disto para ver o que é que acontece. Quando fazemos estas somas, neste caso, a atenção que temos sempre que ter é a atenção onde é que começa. Neste exemplo, começa em n igual a 3, portanto, a primeira parcela que aqui aparece há de ser o a índice 3, digamos assim, e depois é a primeira parcela aqui dentro, este parênteses fica a índice 3 menos a índice 4, e depois a índice 4 menos a índice 5 e por aí fora, e como vimos na última vez, uma data de coisas destas vão cortar e fica uma expressão muito simples. Portanto, o que é que nós dissemos mais sobre isto? Dissemos que para que esta série seja convergente basta uma coisa muito simples, basta que esta sucessão, ou esta, porque ao fim e ao cabo vem a dar no mesmo, seja convergente. Ora, n sobre n mais 1, sabemos qual é o limite que tem, que é, bom, quando n tende para infinito, n sobre n mais 1, uma sucessão muito simples, o limite dá quanto? Repetir tous, dá 1, disse o Tiago, muito bem, não é? Dá 1. Portanto, é uma sucessão convergente, esta sucessão que está aqui, n sobre n mais 1 é uma sucessão convergente, e isso é o suficiente para garantir que a série também vai ser convergente. E vimos mais como fazer a soma, não é? Portanto, e a soma é... Neste caso, como começa em n igual a 3, não é? A primeira coisa que aparece é A3, portanto, fizemos é A3 menos A4, mais A4 menos A5, portanto, o A4 vai à vida, depois mais A5 menos A6, portanto, o A5 vai à vida, e, portanto, a soma vai ser igual a A3 menos o limite da sucessão a n. A sua soma vai ser igual a 3 menos o limite da n, ou seja, ora, o A3 quanto é que é? 3 sobre 4, o limite da n é 1, portanto, igual a 3 quartos menos 1. Temos uma soma igual a menos 1 quarto e calculamos a soma desta série de Mengele. Só não temos aqui nenhum, vamos inventar nós um, só para vermos um caso em que a diferença não é só de 1, para ver como é que fica, só para treinarmos um bocadinho, vamos inventar aqui um exemplo. Outro exemplo. Vamos pôr aqui uma soma. Soma. Infinito. Desculpa, não é? Ciclo, soma de n até infinito de um parênteses grande, E agora vamos para aqui uma coisa. Se não me engano. E agora? Olhamos para esta série, continua a ser uma série de Mengele, neste caso agora quanto é que é o K desta coisa? Qual é a diferença? Se este for A índice N, este vai ser A índice N mais quantos? Mais 3. 3. Portanto, o A índice N é 2N mais 1. A índice N mais 3 vai ficar 2N mais 6 mais 1, 2N mais 7. E aqui 3 vezes N mais 3 dá 3N mais 9, mais o 5 dá 14. Portanto, já temos uma coisa com uma diferença de 3. Vamos escrever.
E, portanto, também conseguimos calcular a soma. Lembram-se o que é que acontecia? Qual era a diferença entre esta situação aqui em que a diferença era só 1 ou agora 3? Bom, a diferença é que aqui tínhamos um termo e uma vez o limite, agora vamos ter 3 termos e menos 3 vezes o limite. Portanto, já agora, tendo levar o exemplo até ao fim, a sua soma é... Portanto, mais uma vez, vamos ver onde é que começa. Começa em 1, portanto, é A1 mais A2 mais A3. 3 termos, porque a distância aqui é 3, menos 3 vezes o limite de mais uma vez, deixo o exercício acabar as contas, porque agora é só substituir e nada mais. Muito bem. Bom, e temos de falar de mais coisas. Temos de falar de mais coisas, falar mais séries, nem todas as séries são séries geométricas, nem de Mengele, e há muitos outros tipos de séries. Estas são, de alguma maneira, especiais, porque são fáceis de determinar se são convergentes ou não e são fáceis de determinar a soma. Conhecemos uma fórmula bem determinada. Então, a série a gente vê, é de Mengele, o termo geral é deste tipo, sabemos calcular, temos uma fórmula, dá-nos a soma, tudo bonitinho. Mas nem todas as séries são tão simples como isso e a gente precisa de lidar com outras séries. E em muitos casos não é fácil obter uma fórmula fechada, acabada, que nós metemos ali e dá a soma. Mas mesmo assim pode ser interessante ou importante nós sabermos se a série é ou não é uma série convergente. E nesse sentido nós vamos ver que há determinados critérios que nos permitem olhar para uma série, estudar uma série e conseguir pelo menos saber se a série é convergente ou não. Se sabemos que ela é convergente, depois podemos até arranjar, nem que seja valores aproximados das suas somas, mas se não é convergente, então a soma já não faz sentido falar em soma desta maneira ou tentar calcular um número real que seja a sua soma. Então vamos falar um bocadinho, começando por falar dos chamados critérios de comparação. Ora, como o nome indica, nós para comparar precisamos ter várias coisas, pelo menos 2 coisas, para comparar uma com a outra. Portanto, os critérios de comparação, e aliás não só os critérios de comparação, mas também outros critérios que nós vamos falar, são especialmente para séries que nós chamamos de séries de termos positivos, isto é, são somas de parcelas todas positivas. Então agora, neste contexto do critério de comparação, as séries com que vamos trabalhar são sempre de termos positivos. Ora bem, primeira observação, tenho aqui uma frase que eu gostaria que vocês conseguissem completar, que diz assim: a sucessão das somas parciais de uma série de termos positivos é uma sucessão e falta ali preencher ali qualquer coisa. O que é que a gente pode dizer desta sucessão das somas parciais? Nós temos parcelas todas positivas e vamos somando. E vamos considerar a sucessão dessas sucessivas somas. Uma vez que as parcelas são todas positivas, quanto mais temos nós somarmos, o que vai acontecer? Maior é o resultado? Não percebi, Rui? Maior é o resultado? Maior é o resultado, exatamente. Exatamente, maior é o resultado. Portanto, nós temos uma soma, por exemplo, com 10 parcelas, juntamos a 11ª parcela, essa Sim, maior que a 10. positiva, o resultado vai aumentar. Então, esta sucessão das somas parciais, podemos dizer que é uma sucessão. O que é que temos por aqui? Que palavra é que nós temos por aqui? As somas vão aumentando, quer dizer que a sucessão das somas é uma sucessão. A Bárbara escreveu, eu não tinha reparado, estava aqui a tentar ouvir. A Bárbara disse sucessão estritamente crescente. Disse muito bem, Bárbara. É uma sucessão estritamente crescente.
Precisamente exprime esta ideia de dizer assim, eu junto uma parcela, a soma aumenta mesmo, porque eu tenho um número positivo, portanto temos de dizer que é estritamente crescente. Ora bem, entretanto a Maria e a Tatiana perguntam-se se então vai ser divergente. Bom, calma, vamos ver, não é? Bom, se a sucessão das somas parciais for divergente, então isso quer dizer que a série é divergente, mas nem todas as séries são divergentes, não é? Algumas são convergentes. Nós queremos precisamente é tentar distinguir algumas que são convergentes de outras que são divergentes. Ora bem, para isso, e tendo em atenção esta coisa que acabámos de observar, que as somas são sempre estritamente crescentes, convém lembrar que uma coisa que nós aprendemos em sucessões é que se eu tiver uma sucessão que é crescente, e também se fosse crescente, as sucessões monótonas, não é? Que elas são crescentes ou são decrescentes, têm sempre limite. Têm sempre limite. Ora, o que é que pode acontecer a uma sucessão que é estritamente crescente, como é o nosso caso? O que é que pode ser o limite da sucessão? Bom, pode ser que dê um número real. Por exemplo, tenho uma sucessão que é crescente, por exemplo, 1 menos 1 sobre n, bom, e tende para 1. Tranquilo. É uma sucessão estritamente crescente que tende para 1. Se a sucessão não tiver limite igual a um número real, então só há outra hipótese. Tende para o mais infinito. Mais infinito, exatamente. Então vamos já completar. Portanto, das duas uma, ou a sucessão tem um limite finito, ou então tem um limite mais infinito, porque ela é estritamente crescente, para menos infinito não pode ser com certeza, não é? Está bem? Então, esta observação é crucial para nós compreendermos como é que funciona o critério de comparação. Com esta ideia em mente, isto é muito simples, dizer assim, ok, então vamos, primeiro critério de comparação parte da seguinte situação, temos duas séries, e vamos... além disso, estas duas séries têm esta propriedade. Temos uma série, digamos assim, vamos dizer, uma série mais pequena e uma série maior. Ou seja, uma série com parcelas mais pequenas do que as da outra. E quando dizemos mais pequenas, até nem é obrigatório que sejam sempre mais pequenas. Pode ser, por exemplo, haver algumas em que isto falha, mas que a partir de uma certa altura estejam naquela desigualdade. Por exemplo, os primeiros termos do A podem ter sido muito grandes, mas depois... a partir de certa altura, a partir do quinto termo ou do centésimo, não importa, os A's são mais pequenos do que os B's. Portanto, vamos chamar a série pequena a série grande. Ora, o que é que acontece se a série que nós estamos a chamar série pequena, série dos A's, for divergente? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as somas vão tender para mais infinito. Porque, como acabámos de ver, as somas só têm duas hipóteses, só tendem para um número real ou para mais infinito. Ora, então se a série dos A's, digamos assim, ou a série A for divergente, o que é que a gente pode daqui tirar? Os B's também é divergente. Os B's também é divergente. Por esta razão muito simples, é que os A's, a soma dos A's tende para mais infinito. Os B's são maiores. O que é que vai acontecer a soma dos B's? Bom, vai ser maior e, portanto, vai tender para mais infinito também. É simplesmente isto. Então, vamos dizer, então, se a série somatória de AN for uma série divergente, então, somatório de BN também é divergente. Também é divergente. Isto, no fundo, podemos dizer, isto é o primeiro critério de comparação. Na prática, nós costumamos repetir esta frase duas vezes. Costumamos dizer assim, isto acontece, e acrescentamos uma segunda frase, que é a seguinte. Bom, o que é que acontece se... Mas primeiro vamos aqui fazer aqui uma maldade, não é? Vamos ser mais poupadinhos. Se eu trocar aqui... Posso trocar o A com o B e dizer, então se os B forem divergentes, o A também é? Posso dizer isto? Não. Não. Não, porquê? Bom, pensemos outra vez nas sucessões. Eu quero dizer, eu tenho uma sucessão muito grande que tende para infinito, e tenho uma sucessão mais pequena, pode tender para infinito ou não. Mas, e se eu souber que os B's correspondem a uma série convergente, o que é que eu poderei então dizer nesse caso? Bom, se os B's são uma série convergente, o que isto quer dizer é que as somas dos B's
tendem para um número real. Ou, se quisermos, as somas dos b's não tendem para mais infinito. Mas agora lembramos, os a's são mais pequenos. Então, se eu tenho uma coisa que não tende para mais infinito, uma coisa mais pequena do que essa, não pode tender para mais infinito. Então, eu posso, então é dizer isto. Ou seja, eu posso dizer que se os grandes forem, se a série grande for convergente, a série pequena também é convergente. Esta segunda frase, se pensarmos bem, logicamente, raciocinando bem, a segunda frase é uma repetição da primeira. Estamos a dizer exatamente a mesma coisa. Em termos lógicos, o que é que eu estou a dizer é, se a primeira frase diz se o A for divergente, então o B é divergente, a segunda frase diz se isto não acontecer, então a primeira coisa também não acontece. Isso é o que nós chamamos em lógica o contra-recíproco. E uma afirmação e o contra-recíproco são a mesma coisa. Estamos, no fim e ao cabo, a repetir a mesma coisa. Porque é que a gente, apesar disso, escreve duas vezes? Porque, às vezes, eu tenho uma comparação de duas séries e eu sei que uma é convergente, às vezes eu sei que uma é divergente. Então é útil a gente ter ali escrito para podermos tirar as conclusões, ajudar-nos a lembrar como é que a coisa funciona. Ora bem, melhor se calhar agora é dar um exemplo para ver isto a funcionar. Então vou aqui acrescentar um espaço aqui embaixo para escrever exemplo. Só desculpa, também é possível concluir alguma coisa sobre o valor da soma das séries? Ou seja, se BN for convergente, então sabemos que o somatório da AN é menor que o somatório de BN, ou não? A pergunta faz todo sentido e a resposta é sim, podemos tirar essa conclusão, se de facto esta desigualdade da AN menor ou igual que BN for válida para todos os termos. Se por acaso, mas esta conclusão, como eu disse, pode acontecer, por exemplo, que os primeiros 100 termos dos A's sejam uma coisa gigante e depois, a partir do termo de ordem 101 para a frente, os A's são mais pequenos que os B's. Então, se calhar, até pode acontecer que a soma dos A's não seja bem mais pequena do que os B's. Mas se isto for sempre, se acontecer esta desigualdade sempre, então sim, podemos concluir que não só os A's são convergentes, como a soma é mais pequena que a dos B's. Sim, é perfeitamente certo. Ora bem, um exemplo, então vamos ver um exemplo clássico. Claro que, reparem, para este critério nos servir de alguma coisa, o que é que a gente precisa? Temos de tentar estudar uma série, porque provavelmente não sabemos à partida se é convergente ou não, mas só podemos tirar a conclusão se estivermos a comparar com alguma coisa que a gente saiba. Então vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo clássico para ilustrar-vos isto. Esta série, somatório de 1 sobre raiz de n, será que é convergente ou não? Bom, para podermos tirar essa conclusão, convém arranjar alguma coisa com quem comparar. Com o que é que devemos comparar? Bom, comparar com... a ver se temos alguma ideia. Ora, a Bárbara disse que a série harmónica, o Luís disse 1 sobre n, ok? Portanto, então vamos lá, vamos comparar com a série harmónica. Portanto, ambos disseram a mesma coisa, que a ideia é comparar com esta série. Ok. Bom, e o que é que nós sabemos? Comparar, interessa-nos ver quem é que é menor, quem é que é maior, não é? Então vamos pôr aqui as duas. Bom, convinha pôr aqui alguma coisa aqui no meio. Que sinal é que nós podemos pôr ali? Que comparação é que podemos fazer entre as duas? Menor ou igual, maior ou igual? Um sobre raiz de n é maior ou é menor do que 1 sobre n?
A Bárbara diz que é maior, a Patrícia diz que é menor ou igual. Vamos lá ver. Se eu tenho duas frações, como é que eu comparo duas frações? Bom, o numerador é igual. Então, quando o denominador aumenta, o que é que acontece à fração? A fração diminui. Quando o denominador diminui, a fração aumenta. Ora, raiz de n é mais pequeno do que n. Portanto, a fração vai ficar maior. Então, vamos pôr aqui, maior ou igual, porque se o n for igual a 1, dá igual. Ou é maior ou é igual. Ora bem, e então, isto dá para tirar conclusões? Eu acho que não, porque um soberano. O que é que nós sabemos sobre a Um série soberano é com. harmónica? Esta série é série harmónica. Falámos nisso na última vez. É uma série que é, já não nos lembramos muito bem, mas a série harmónica é o exemplo, é o exemplo paradigmático que nós damos de uma série em que, apesar de termos um soberano a tender para zero, a série, todavia, é uma série divergente. Maria disse que é divergente, muito bem. Portanto, a série harmónica é uma série divergente. Portanto, o Rui não se estava a lembrar se a série era divergente ou não. Agora que se está a lembrar que a série é divergente, ora, e o Vasco diz divergente também. E a Beatriz? Diga-me lá então, Beatriz, qual é que podemos concluir daqui alguma coisa? O que é que nós temos? Termos geral de uma série, que é maior. Sabemos alguma coisa sobre uma das séries. Sabemos sobre a série harmónica, que ela é. A série harmónica é. Agora disse. A série harmónica é uma série divergente. Então temos uma série que é, vamos dizer assim, ainda maior. Ainda maior. Portanto, vai ser. Vai ser? Como é que disse, Beatriz? Não percebi? Também divergente. Também divergente, exatamente. Muito bem. Não é? Portanto, logo, como a série harmónica é divergente, concluímos que a série de país, né, soma, sobre e tudo. Como série harmónica, concluímos que a série somatória de 1 sobre raiz de n é divergente. Ora, muito bem. Estas duas séries, já voltaremos daqui a bocadinho aqui aos critérios de comparação. Estas duas séries são, no fundo, dois exemplos de uma família de séries todas da mesma forma, que são chamadas séries de Dirichlet. Vamos aproveitar para falar agora e depois voltaremos aqui a esta página para falarmos do segundo critério de comparação. Este critério que nós vimos agora chama-se o primeiro critério de comparação e comparamos desta maneira. Temos uma série mais pequena do que a outra e tiramos esta conclusão. Depois vamos ver aqui um bocadinho o chamado segundo critério de comparação. Como eu estava a dizer, a série harmónica é um exemplo das chamadas séries de Dirichlet e esta série somatória de 1 sobre raiz de n também. Chamamos séries de Dirichlet todas estas séries da forma somatória de 1 sobre n elevado a k. Por exemplo, no caso da série harmónica é pôr ali o k igual a 1. No caso da série que nós vimos há bocadinho de 1 sobre raiz de n é pôr ali o k igual a dar raiz de n, o k deve ser quanto? 1/2. 1/2, exatamente. São ambas séries deste tipo. Ora bem, o que é que nós temos a dizer sobre estas séries? Bom, estas séries são um ótimo termo de comparação. Muitas vezes são usadas para comparar com outras séries, mas para isso precisamos dizer como é que elas se comportam. Ora, nós já ficámos a saber bastantes coisas sobre estas séries, só com aquele bocadinho que nós vimos dos critérios de comparação. Reparem,
nós vimos a série harmónica é uma série divergente. Isso foi uma das coisas que nós vimos logo ao princípio. Esta série somatória de 1 sobre raiz de n, vimos que era divergente. E vimos porquê? Comparação com a série harmónica. Mas se eu tiver uma série qualquer da forma 1 sobre n elevado a k, se este k for mais pequeno do que 1, isso é o suficiente para ter uma série que é maior do que a harmónica. Ora, então se eu já sei que a harmónica é uma série divergente, então qualquer uma maior do que a harmónica também vai ser. Então nós podemos daqui dizer que uma série somatória de 1 sobre n elevado a k com k menor ou igual a 1 o que é que a gente poderá dizer sobre isto? Se o k for menor ou igual a 1. Ora, se k for 1, dá a série harmónica, divergente. Se o k for mais pequeno do que 1, dá uma série ainda maior que a série harmónica. Repare, quanto mais pequeno for o expoente, mais pequeno fica o denominador, maior fica a fração. Então, uma série com k menor ou igual a 1 é certeza é o quê? Divergente. Ora, o que nós não vamos agora provar já, mas em parte conseguimos provar, não totalmente, mas em parte conseguimos provar, é que todas as outras são convergentes. Então, são convergentes. Portanto, podemos pôr aqui uma série com, se nós fizermos a mesma coisa, sempre a mesma coisa, com k maior do que 1, então é convergente. Conclusão desta história. Se me derem uma série de Dirichlet, eu só tenho que fazer uma coisa. Olho para o expoente e vejo se é maior que 1, convergente. Não é maior que 1, divergente. Não simples quanto isto. O que é que isto nos dá? Dá-nos agora uma família enorme de séries que nós podemos usar para comparar. Já não é só a harmónica, mas todas estas servem para comparar com coisas. Já conhecemos uma data de séries das quais nós sabemos se são convergentes ou não são e, portanto, podemos usar para comparar com outras séries. Que séries é que nós conhecemos agora? Bom, estas de Dirichlet, conhecemos as séries geométricas, conhecemos as séries de Mengele e todas estas podem servir como termo de comparação com outras séries. Vamos ver outro exemplo. Voltando aqui atrás àquela folhinha dos critérios de comparação, vamos ver mais um exemplo. Antes de darmos propriamente o segundo critério de comparação, vamos ver mais um exemplo. Okay. Temos aqui um exemplo. Agora, será que esta série é convergente ou não? Nunca a vimos à nossa frente. Estamos a ver a cara dela pela primeira vez. O que é que a gente poderá fazer sobre isto? Até agora não conhecemos muitas séries, não conhecemos muitos critérios para estudar séries, a não ser comparação, ou então aqueles tipos de séries que nós já demos, geométricas, Mengele, Dirichlet. Com o que é que a gente poderá comparar isto? Acham que fará algum sentido a gente ir comparar isto com uma série de Dirichlet, com 1 sobre n ao quadrado, ou com uma coisa assim? Não se parece nada, pois não. Que parecesse-se mais como uma série de que espécie? No nosso rol, não assim tão alargado de funções de séries que nós conhecemos,
que quais é que se parecem um bocadinho com esta? Ora, o Bernardo está a dizer que podemos comparar com 1 sobre 2 elevado a n. E porquê, Bernardo? Porque esta Qual série era mais interessante? Sim, como é que é, Bernardo? Força. Uma viva voz é melhor. 1 sobre 2 elevado a n tende para 1. Então, 1 sobre 2 elevado a n tende para 1. Espera lá. O que é que tende para 1? a soma. A soma da série de 1 sobre 2 elevado a n vai dar 1? Sim. E então? Então, se nesta função, isto basicamente há de ser 1 sobre 3, bom, e depois aqui pode ser menos 1 ou mais 1 elevado a n, Okay. o que basicamente vai significar que umas vezes está 1 sobre 2 elevado a n, outras vezes está 1 sobre 4 elevado a n, e depois isto tudo elevado a n, isto será sempre, a parte de baixo será sempre maior do que a nossa função. Ok, então eu acho que entendi a ideia e parece-me bem dizer assim, isto que está aqui, este termo geral da série, ou bem que dá 1 sobre 2 elevado a n, algumas vezes dá 1 sobre 2 elevado a n, outras vezes dá 1 sobre 4 elevado a n. Era isso, não é? Sim. E então, portanto, podemos dizer que isto que aqui está, portanto, esta expressão que aqui está, vamos lá ver, o termo geral desta coisa, vamos copiar aqui por baixo. Portanto, se eu bem entendi o que o Bernardo está a dizer, este termo geral, 1 sobre 3 mais menos 1 elevado a n, ou bem que dá 2, porque aqui isto às vezes dá menos 1, ou bem que dá 4 aqui dentro, porque às vezes isto dá 1. E então, comparando isto com 1 sobre 2 levantado a n. E porque não sobre 4? Também dava? Ou não? Se temos ali 1 sobre 2 levantado a n, o que é que a gente põe ali no meio? Que relação é que nós podemos estabelecer entre as duas coisas? Menor ou igual. Não percebi. Menor ou igual. Menor ou igual? Ou maior ou igual? Não percebi. Peço desculpa, não percebi o que disse. Menor ou igual. Menor ou igual, ok. Menor ou igual. Okay? Toda a gente está de acordo? Menor ou igual. A Tatiana também disse menor ou igual. Ok. E porquê? Bom, porque se por acaso aquele denominador que está dentro, o que está dentro do parênteses também der 2, ficamos exatamente igual. E se der 4, a fração fica menor. Ok, muito bem. Bom, e então isso permite-nos tirar conclusões sobre isto. Podemos tirar conclusões sobre a convergência da série a partir daqui. Sim, Tatiana escreveu que sim. E que conclusões é que podemos tirar? Alors, les enfants. É convergente, exatamente, a Tatiana diz. É convergente porque esta série somatória de 1 sobre 2 elevado a n é uma série convergente. Eu penso que era isso que o Bernardo também queria dizer, não é? Esta série é convergente, tem soma igual a 1, se começarmos dependendo de onde começam as parcelas, mas tudo bem. Não é? Uma série convergente, então esta também vai ser. Lá está, é outra vez aquele espírito do primeiro step de comparação. Se eu tenho uma coisa maior que é convergente, então uma coisa menor também vai ser. Logo, vamos pôr logo pelo primeiro. Critério de comparação. Concluímos a série Vamos ver porque é que é convergente, porque é menor ou igual que uma que é convergente. Muito bem. Okay. Então, isto é o primeiro critério de comparação. O primeiro critério de comparação baseia-se nisto. Em uma série mais pequena que outra, tiro conclusões. Se a grande for convergente, a pequena também é. Se a pequena for divergente, a grande também é.
mas às vezes as coisas não estão assim tão direitinhas, estão arrumadas de maneira a fazer isto funcionar. Às vezes nós comparamos, mas nem sempre é claro que uma coisa é menor do que a outra. Mas nós também já falámos aqui, em termos de comparar coisas, nós já falámos aqui, comparar coisas positivas, na altura em que falámos sobre soluções, uma das maneiras de comparar dois números positivos era dividir um pelo outro e ver o que é que acontece. Lembram-se disso, meus meninos? Se eu dividir um número por outro, como é que eu vejo qual é que é maior ou qual é que é menor? Bom, se a fração for maior do que 1, o número que está em cima é maior, se for menor que 1, o número que está em cima é menor. É? Mas mais do que isso, se eu divido um número por outro e o quociente, vamos supor, dá 2, isso quer dizer que o primeiro é o dobro do outro. Também? Coisa muito simples. É? Então vamos lá ver. Então vamos agora pegar nesta ideia de dividir dois números para os comparar, aplicada às séries. Vamos pegar aqui e dizer assim, ok, vamos ter duas séries na mesma para comparar e vamos dividir o termo geral de uma série pelo termo geral da outra. E vamos dizer que este limite dá um número L. Reparem, pode não dar sempre o mesmo valor, depende do N. Não é? Mas vamos supor que aquele limite dá um número L. Primeiro caso, dá 0. O que é que isto quer dizer? Bom, se eu tenho uma coisa a dividir por outra e dá 0, quer dizer que a coisa que está em cima é muito, muito pequenina. Bom se para isto estar muito perto de 0, então vai ser mais pequeno do que 1. Então o A vai ser mais pequeno que o B. Ou seja, se este limite é 0, estamos exatamente no caso do primeiro critério de comparação. E aplica-se o primeiro critério de comparação e nada mais há a dizer. Por outro lado, também pode dar infinito. O que é que a gente faz se der infinito? Considera infinito é ao contrário, é dizer assim, se está infinito, se esta fração está a tender para infinito, então é que o A é muito maior do que o B. Então tenho o A maior do que o B. Pronto, então é outra vez o primeiro critério de comparação, outra vez a mesma coisa. O caso interessante é quando não dá nem zero nem infinito. Então, o que é que a gente poderá dizer se este limite não der nem zero nem infinito? Vamos pensar que dá 5, por exemplo. Vamos pensar que dá 5. O que é que isso quer dizer? Bom, eu divido A por B e dá 5. Bom, uma maneira simples de dizer é, bom, o A vai ser 5 vezes o B. E então? Se o B for convergente, o que é que acham que vai acontecer? Eu tenho, ora, ok, a Tatiana vai dizer, pois, se o B for convergente, então o A também será. Não importa se dá 5, se dá 13, se dá 1000, quer dizer, eu tenho uma coisa que é convergente, tenho uma coisa que é aproximadamente 1000 vezes isso. Bom, 1000 vezes uma coisa finita não dá infinito, certeza. Ou dá um quinto, ou dá um décimo. Se uma coisa for convergente, a outra não vai ser. E do mesmo modo, se uma coisa for divergente, 5 vezes essa coisa, ou 1/3 vezes essa coisa, ou 1/1000 vezes essa coisa, vai continuar a ser divergente também. Então, aqui é como a Tatiana também escreveu, vamos concluir que são as duas da mesma natureza. Quando dizemos as duas da mesma natureza, quer dizer, ou são as duas convergentes ou são as duas divergentes. Então vamos escrever se este limite não der nem zero nem infinito. Então as duas séries são da mesma natureza. Isto é, e assim acabamos de escrever o nosso segundo critério de comparação. Bom, o que é que nós devemos fazer agora? Vou dar um exemplo para ver isto a funcionar. Não é? É o que está mesmo aqui. Por aqui. Assim, só para separar. Vamos mais uma nova. Vamos pôr aqui um exemplo. Vamos estudar.
por aqui. Por aqui, citadamente, uma coisa mais ou menos abacalhada para ver o que é que me peço desculpa. Ora bem, e agora? O primeiro critério de comparação não, parece, não é muito evidente porque é que a gente vai poder usar, mas o segundo critério de comparação não é muito difícil a gente adivinhar com o que é que dará jeito de comparar isto. Ora, lembram-se que nós dissemos assim, bom, há assim uma família de séries que dá muito jeito para comparar. Há as geométricas, as de Mengele, as de Dirichlet. Onde é que a gente agora vai comparar uma coisa daquelas? Bom, vamos lá ver, com o que é que aquilo se parece mais? Parece com uma coisa geométrica, não sei o que elevado a n? Não. Parece com uma coisa de Dirichlet, uma diferença de duas coisas? Não. Então, parece com uma coisa do tipo de Dirichlet. Qualquer coisa com n elevado a não sei o quê. Bom, e como é que a gente vai escolher com quem comparar? Bom, também não é muito difícil, porque reparem, tem ali em cima tenho uma coisa do tamanho de n ao quadrado. Qualquer coisa vezes n ao quadrado mais uma PVID, lembram-se das PVIDs, não é? Aquele 375 é uma PVID. E aqui em baixo tem qualquer coisa que é do tamanho de n à quarta. Então, aqui eu está mesmo a pedir para comparar com 1 sobre n à quarta? 1 sobre n à quarta, será? Será boa ideia? Aquilo será mais ou menos do mesmo tamanho que 1 sobre n à quarta? Não exatamente. 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado, exatamente. 1 sobre n ao quadrado porque temos aqui um n ao quadrado no numerador, um n à quarta no denominador, portanto vamos pensar em n ao quadrado sobre n à quarta. Vai dar 1 sobre n ao quadrado. Então vamos comparar com 1 sobre n ao quadrado. Usamos o segundo critério de comparação com a série somatória de 1 sobre n ao quadrado. Portanto, reparem que se formos a ver, isto não é mais pequeno do que 1 sobre n ao quadrado. Por acaso não é, até é maior. Mas, portanto, se fôssemos a tentar aplicar aqui com 1 sobre n ao quadrado o primeiro critério de comparação, digamos assim, esta série estava do lado errado para podermos aplicar o primeiro critério de comparação. Mas com o segundo critério de comparação funciona perfeitamente. Então vamos lá escrever. Vamos lá escrever a conta. Vamos pôr. O que a gente quer é calcular o limite. Aqui no espaço que sirvendo, se o que estamos a escrever está certo. Na ação. E agora vou buscar aqui esta coisa para ser mais rápido. Vamos pôr isto em numerador e vamos pôr em denominador 1 sobre n ao quadrado. Portanto, cá está. Vamos comparar uma série, vamos comparar a série que queremos estudar com uma série já conhecida. O somatório de 1 sobre n ao quadrado é uma série que é o quê? Convergente ou divergente, meus meninos? O Elias disse que é convergente. É convergente, lá está, é uma série daquela família de Dirichlet, com expoente maior do que 1, e portanto é uma série convergente. Ora bem, fazemos esta conta e será que é preciso estarmos a fazer muitas contas para ver quanto é que vai dar o resultado final, ou será que conseguimos lá já dizer quanto é que vai dar? Alguém está a ver quanto é que vai dar este limite? 5 terços?
o Elias disse 1 terço, o Rui disse 5 terços, e bem, não é? Está aqui este 5, o Elias não reparou naquele 5, portanto vai dar efetivamente 5 terços. Deixa eu escrever, vou escrever no sentido errado. Igual a 5 terços. Se fôssemos fazer as contas todas, não vale a pena estarmos aqui a escrever as contas todas pelo meio do caminho, não é? Mas o que ia acontecer é que passávamos o n ao quadrado para cima e ficava qualquer coisa como 5n à quarta em cima e depois 3n à quarta em baixo, portanto dava 5 sobre 3. Bom, e então o que é que nós podemos dizer? Parem, não importa se este número é maior que 1, menor que 1, não importa isso, importa apenas que não é nem zero nem infinito. No fundo, o que é que estamos a dizer? Esta série vai ser aproximadamente 5 terços da outra. Bom, e 5 terços de uma coisa convergente dá uma coisa convergente. E concluímos. Tem que saber como. Vamos pôr assim, 5 terços. O valor que nos deu, não é? 5 terços. Vamos escrever assim, 5 terços. Não é nem zero nem infinito. Não é? Para ficar bem claro onde é que vem, não é? Não é nem zero nem mais infinito. Como deu um valor que não é nem zero nem infinito, as duas séries são da mesma natureza. Portanto, a série dada é. E assim aplicamos o nosso segundo critério de comparação para estudar esta série. Ok, muito bom. Ora, então para terminarmos por hoje, eu vou aqui buscar um exercício, não está aqui uma folha, mas está por trás, deixa-me só localizar onde é que eu tenho. Vamos só terminar com este exercício. Terminamos com um exercício muito simples, que eu vou mostrar já agora. Terminamos com o exercício número 6, que é o último aqui desta página, que faz parte da folha número 3. Depois, na próxima aula, vamos continuar com exercícios de séries. Eu já vou dar TPCs, antes de irmos embora. Exercício número 6. É um exercício daqueles que se resolvem em 5 segundos. E assim, mostre que esta série é divergente. Porquê? No fundo, a questão é só porquê. Ora, ok. Sim, a Maria perguntou quando é que é o próximo teste e o Rui fez a gentileza de responder logo. Sim, vai ser na quinta-feira da próxima semana. Portanto, ainda temos a próxima quinta, a próxima terça, antes do mini-teste. Temos muito tempo para estudar séries e até já começarmos a estudar outras coisas. Ora bem, então, exercício 6. Deve demorar, já demorou muito tempo. A gente olha para lá, deve logo dizer porque é que esta série é divergente. Não é preciso, nem é preciso comparar com comparar com aquela. Olhamos para lá e uma coisa muito significativa que deve saltar à vista e diz assim, não, pronto, esta nem vale a pena a gente perder tempo a fazer contas. Bom, não veem nada assim de particular na série? Vamos lá ver, soma de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Qual é a primeira coisa que tem de acontecer para uma série ser convergente? Bom, a Tatiana diz, a sucessão das somas parciais é divergente, portanto a série também é. Pois, está bem, mas quer dizer, isso, desculpe lá a Tatiana dizer, mas isso é dizer que sim porque sim. Maria disse menor do que 1. Menor do que 1, o que é menor do que 1? Se calhar, até que está a dizer até é verdade, mas é uma coisa ainda mais primária, mais fácil do que que andámos a fazer hoje. É uma coisa muito simples. Qual é a primeira condição? Qual é aquela condição que é obrigatória acontecer para podermos ter uma série convergente? O que é que tem de obrigatoriamente acontecer? A razão ser menor que 1? Bom, mas qual razão?
Falamos em razão quando temos uma série geométrica. Aqui não temos uma série geométrica. Pois é, pois é. Há uma coisa que se chama o termo geral da série, não é? E o que é que o termo geral de uma série convergente tem de obedecer sempre? Isto é um princípio fundamental. Repara, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a somar, não é? Somar infinitas parcelas. Nós temos assim, ok, estamos a somar infinitas parcelas. Para isto não dar infinito, as parcelas têm que ser muito pequenas, muito pequenas, muito pequenas. Não é verdade? Tem que tender para zero. Tem que tender para zero, exatamente. O termo geral de uma série convergente, obrigatoriamente, tende sempre a zero. Ora, neste caso, o termo geral tende para... Não é difícil, não é? Tem n ao quadrado em cima, 5n ao quadrado em baixo, vai dar quanto o limite daquele termo geral? 1/5. 1/5. Exatamente, disse Maria, disse Vasco também disse a Inês. Portanto, a série é divergente porque o termo geral tende para 1/5 e teria que tender para zero se fosse uma série convergente. Está bem? Portanto, às vezes a gente esquece, este exercício caiu aqui no meio assim de paraquedas com o objetivo de nos lembrar às vezes daquelas coisas mais simples que tendemos a esquecermos, a pensar que critério é que eu vou aplicar e não sei o quê para concluir e afinal não era preciso critério nenhum, era o critério mais fácil, mais simples, olhamos para o termo geral, se não tender para zero não vale a pena fazer mais esforço, a série é divergente. Ora bem, então, na próxima vez nós vamos estudar o exercício 7 podem fazer, o exercício 9 podem fazer, alguns do exercício 10, há vários que podem fazer, podem olhar para lá e pensar, nem todos nós demos ainda critérios suficientes para fazer, mas há vários que podem fazer, por acaso a linha F, reparei agora que já fizemos, mas a linha G podem fazer, a linha D podem fazer, a linha C podem fazer, a linha B, a linha A, portanto A, B, C, D, E, F já está feito, G, todos estes podem fazer, I também, J, K, podem fazê-las praticamente todas. Talvez a H seja mais difícil de fazer. A H deixamos para depois. Portanto, todos estes podem fazer e depois contam-me na próxima vez como é que correu. Na próxima aula nós vamos, além disso, além de rever todas essas coisas, vamos falar do critério de D'Alembert, do critério da raiz também e refletirmos um bocadinho. E depois também podemos, se o tempo nos sobrar, falar de mais alguns exercícios, por exemplo, da tal folha extra que entretanto, enquanto estávamos a falar, eu já pus na página. Aliás, ela estava a ver escondida e eu tinha-me esquecido. Portanto, há, de facto, mais uma folha extra para a gente poder treinar, vocês poderem treinar sozinhos ou para discutirmos aqui, conforme o tempo que houver disponível. E depois o exercício 5 faremos também na próxima vez. E ficamos por aqui agora. Portanto, se tiverem por alguma dúvida, estão à vontade. Eu tenho uma questão, mas não tem muito a ver com aquilo que andamos a estudar, é só perceber se isto depois era verdade. Se quando aplicamos este segundo critério e ficamos com o limite A sobre B, A de N sobre B de N igual a L, isto quer dizer que se por acaso soubéssemos a soma de uma, podíamos calcular a soma da outra, presumindo que dava um número finito, etc. Bom, é assim, não é imediato que a gente possa tirar esse tipo de conclusões porque só temos o limite, não é? O limite diz-nos que, digamos, se o N for suficientemente grande, os termos de uma vão ser aproximadamente tantas vezes a outra. Só o limite der 5, os A's vão ser aproximadamente 5 vezes os B's. Mas isso é só para o N bastante grande e isso pode não ser assim muito significativo em termos da soma, porque se calhar os primeiros termos podem ser ou muito grandes ou muito pequenos e isso altera significativamente o valor da soma. Se aquele limite der 5, eu não posso concluir que uma delas é 5 vezes a outra, em termos da soma, não é? Não posso concluir isso. Mesmo que eu concluísse que elas tinham uma determinada ordem para qualquer termo. Eu posso concluir, imaginemos que eu conseguia concluir, por exemplo, que os A estavam sempre entre
2 vezes o B e 3 vezes o B, por exemplo. Então eu Certo, posso já. concluir que as somas estão entre Sim, 2 sim. vezes a soma Certo, do A sim, e do B e 3 vezes a soma do B. Portanto, mas teria que ter um enquadramento para isso. Portanto, só pelo limite não conseguia. Portanto, eles podem estar a tender para 5, mas a partir do termo de ordem 100 estão, por exemplo, entre 4,9 vezes o B e 5,1 vezes o B. Mas queria dizer que se utilizássemos... Podem ser os que contribuem mais para a soma, porque apesar de haver infinitos termos, se calhar a partir de uma certa altura os termos são muito pequenos e se calhar a maior parte da soma está nas primeiras 100 parcelas, por exemplo. Okay. E aí pode fazer toda a diferença. Mas podemos utilizar aquela mesma lógica parecida com o que utilizamos para as sessões, que se eu encontrasse uma que sei que é estritamente menor e outra que é estritamente maior e por acaso a soma delas é igual, então esta necessariamente, a do meio necessariamente também tinha que ter aquela soma, ou não? Isso é verdade para a sucessão das somas parciais, sim, isso é verdade. Para a solução das somas parciais. Mas para a série não. Para as séries não, porque se eu tenho uma série em que as parcelas são sempre menores que as da outra, então não, eu estou a falar com 3, ou seja, imaginemos que eu tenho A, B e C, e A e C, a soma das séries A e C dá o mesmo número, qualquer ele. Então eu sei que e A é sempre menor que B e B é sempre menor que C. Não sabia que a soma da B não era igual à das outras duas. A questão é há aí um problema com essa situação, que é o seguinte, se os A's forem sempre menores que os C's, sim, não é possível as somas darem iguais. Menor ou igual, desculpe. Bom, mas então, se os A's são menores ou iguais que os C's e a soma dos A's é igual à soma dos C's, eu daí concluo que os A's são mesmo iguais aos C's e, portanto, os B's também têm que ser. Porque, repare, a partir do momento em que eu aumento uma parcela, imaginemos só houver um A que é menor do que o C respectivo, a soma final já vai dar menor também. Já percebi.